Bom, olá a todos, espero que todos estejam bem. Hoje vamos começar a falar sobre regras de derivação. Então, na nossa aula passada, nós definimos o que era derivação, certo? Então, basicamente, lembrando, né, basicamente, a derivação é um tipo especial de limite, assim, na verdade não um tipo especial de limite, mas é uma operação que eu faço utilizando limite, né? Então, lembrando, eu tenho uma certa curva e nessa curva eu quero achar a inclinação da tangente, né, que passa em um certo ponto. Por que eu quero achar a inclinação dessa tangente? Porque a inclinação dessa tangente me diz para essa curva aqui, nesse exato ponto, como está sendo o movimento dessa curva, a taxa de variação ou a velocidade dessa curva. Então, existem várias interpretações, né, que vão depender do contexto. Então, por exemplo, se essa curva representa a distância que eu estou ao longo do tempo, então digamos que aqui seja o tempo no eixo X, certo? Na horizontal, e essa curva me mostra a distância que eu estou em relação a um determinado ponto. Essa variação da distância me dá a velocidade, né? Então, assim, a interpretação mais direta é que a inclinação dessa tangente me dá a velocidade com que eu estou me movendo aqui. Se essa curva representa a taxa de crescimento de uma população de bactérias, né? A gente viu esse exemplo também. Então, eu estou fazendo um experimento, sou um biólogo, estou fazendo um experimento, cultivando ali bactérias em um certo ambiente e estou observando o crescimento dessa população. Então, essa taxa essa inclinação aqui, essa taxa de variação, ela vai me dizer a velocidade com que essa população está crescendo. Se aqui é a velocidade com que um objeto está em movimento, essa variação aqui me diz, por exemplo, a aceleração. Então, tem várias interpretações, tá? Se a inclinação é positiva, então eu estou crescendo. Se a inclinação for negativa, eu estou caindo. Então, se eu pegasse esse outro ponto bem aqui, essa inclinação negativa vai me dizer que eu estou reduzindo a minha velocidade, certo? Quanto mais inclinado, maior essa velocidade. Então, quanto mais inclinado aqui, mais próximo da vertical eu tiver, maior vai ser essa velocidade. Ela vai estar tendendo para infinito, para mais infinito. Quanto mais inclinado, mais aqui negativamente, né, mais eu vou estar com uma velocidade alta, porém negativa, né? Se eu estiver nesse ponto, por exemplo, bem aqui a inclinação vai ser quase horizontal. Quando eu estiver na horizontal, significa o quê? Que eu não estou tendo variação. Quando eu estiver na horizontal, a minha velocidade ou a minha taxa de variação vai estar zero. Então, dependendo de como está essa inclinação da tangente, eu vou observar o que está acontecendo com a minha curva. Se ela está crescendo, se ela está caindo, a velocidade com que isso ocorre, se ela está parando. Então, aqui, por exemplo, ela está crescendo e ela vai parando de crescer, né? Até que chega num momento que ela começa a cair. Então, isso aqui eu estou observando aqui no visual, né? Eu estou olhando para o gráfico e estou dizendo o que acontece. Mas eu também posso entender isso pela derivada em diferentes pontos da minha função, sem precisar observar o gráfico da minha função. Okay? Então, essa é a ideia da derivada. E como é que eu calculo essa derivada? Então, eu tenho que calcular essa inclinação, né? E aí a gente vai calcular essa inclinação. Esse exemplo nós já vimos algumas vezes, né? Na verdade, foi o primeiro exemplo que nós vimos para poder definir limite. Então, a inclinação dessa tangente vai ser dada por isso aqui. O limite do x tendendo a A, do f de x menos f de A sobre x menos A, né? Quando x tende a A. Então, assim eu calculo a inclinação dessa tangente. Uma outra fórmula alternativa é essa aqui, né? F de A mais H menos F de A sobre H. Que é o que a gente acaba utilizando mais para ela ser um pouco mais genérica. Então, essa daqui tem mesmo significado, é a mesma coisa. Só que eu estou trocando, estou chamando H de x menos A. Então, x menos A vira H. Estou apenas fazendo uma substituição de variáveis, né? E aí, x menos A vira H e x vira H mais A, né? Então, x vira H mais A, substituo aqui em cima e lá embaixo substituo por H. Então, a mesma equação eu fiz apenas uma mudança de variável, né?
hx menos a e xa mais h. E eu calculo então o limite disso aqui quando h tende a zero, né? Então vou calcular o limite de quando h vai tender a zero. Isso então pode ser a interpretação velocidade, inclinação da tangente, taxa de variação. Então, como nós vimos na aula passada, tem várias interpretações, tá? Então a derivada é isso aqui. E aí a derivada ela pode ser calculada para um ponto específico, certo? Como foram esses exemplos aqui que nós calculamos. Ou ela também pode ser calculada numa forma de função, né? Onde, assim, primeiro, antes de passar lá, então esse símbolozinho aqui, o f' aqui, ele indica a derivada da função f, como ela depende apenas de uma variável, que é o a, então é a derivada em relação a esse ponto a aqui, certo? Então a derivada, esse f, então, uma função linhazinha aqui, significa que eu estou calculando esse limite todo para essa função, certo? Então aqui no exemplo, o f de x ao quadrado menos 8x mais 9. Se eu colocar o f', então é a derivada dessa função no ponto A. E aí esse ponto A aqui, eu posso deixar ele genérico, como está aqui, né? E a gente monta, então é aquele limite lá, aí o f de a mais h, pega aqui o f de x, coloca o a mais h no lugar do x, menos o f de a, pega a mesma função, coloca o a no lugar do x, divido por h, né? E aí calculo o limite como nós já estudamos, é resultado 2a menos 8. Então percebo que esse 2a menos 8 que apareceu aqui, para essa função, ele vale para qualquer a que eu colocar. Eu não defini qual é esse valor de a. É o 0, é o 2, é o 4, eu não disse que número é esse. Então eu posso interpretar isso aqui como uma nova função, que vai depender de uma variável, que no caso aqui é o meu a, né? Esse a, inicialmente eu coloquei pensando que ele é um número, mas aqui eu consegui de forma genérica calcular. Então eu posso, na verdade, calcular uma nova função que é a função derivada. Então f' de x é a derivada da função f de x. Como é que eu calculo a derivada da função f de x? Eu pego a função f de x e jogo nesse limite aqui, né? Esse limite vai me dar uma nova função, que essa nova função é a derivada da função f. Essa derivada da função f me diz ao longo do x como está sendo a inclinação da tangente da função original, da minha função f, ou qual é a velocidade com que aquela função está mudando os seus valores. E aí eu vou dar interpretações, né, dependendo do que aquela função significa, né? Okay? Então, por exemplo, aqui, essa é a minha função fx, raiz de x, e aqui eu tenho a derivada dessa função. Então aqui visualmente o que eu tenho aqui, minha função vai partir do zero e ela cresce. Percebam que aqui ela cresce muito rápido, certo? Então ela está quase na vertical aqui, né? Estou quase puxando para cima na vertical aqui, né? Então ela cresce muito rápido, depois ela vai começando a parar de crescer, né? E ela continua crescendo, porém sempre diminuindo a velocidade de crescimento, né? Se a gente continuasse o gráfico, ia chegar no momento que ela ia ficar quase na horizontal, né? Olhando para a derivada aqui, então, percebam, tudo aqui está positivo, né? Não está para cá para negativo. Então, como está positivo, significa que está crescendo, certo? Derivada positiva está crescendo. Não importa se a derivada aqui está caindo, tá? O que importa é que os valores são positivos. Se está positivo, então minha função está crescendo. Se tivesse aqui negativa, ia significar que minha função estava caindo. Então minha função está sempre crescendo. Só que o que? Perto do zero, né? Perto daqui da origem, x0, essa inclinação era muito alta, a velocidade era muito alta. E essa velocidade foi caindo, né? Até chegar aqui no 1. Ela caiu bastante e depois ela começa a reduzir essa velocidade com que ela está caindo. Então ela era muito alta e foi reduzir bastante. Muito rápido ela reduziu sua velocidade e depois ficou com uma velocidade ali que está começando a ficar quase constante, sempre se aproximando aqui do eixo x, né?
essa derivada nunca vai passar, nunca vai ser negativa aqui, ela vai sempre tender, né, para zero, para esse eixo x aqui, mas ela vai sempre continuar aqui, né? Então é o que a gente estava falando, uma velocidade muito alta, cresceu bem rápido, e aí foi diminuindo essa velocidade, né? Diminuiu rapidamente também, né? Ela estava muito acelerada, é como se deu uma freada bem rápida, né? E depois ela foi parando de crescer. Ela sempre está crescendo, que ainda está no positivo, só que está crescendo cada vez mais devagar. Então, aquilo que a gente falou, cresceu muito rápido, depois deu uma freada e agora está sempre crescendo, mas crescendo devagar. Então, por esse gráfico aqui, por essa derivada, eu entendo o comportamento dessa função, ok? Então, a minha função derivada. E toda vez então, que eu quiser calcular a derivada da função, eu preciso o quê? Eu preciso calcular isso aqui, esse limite. Limite do f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero. Ou, se for a função em si, aqui quando a gente bota o a, a gente está pensando num ponto específico, né? Num número específico para o x. De uma forma genérica, a gente bota ali o x para uma variável que a gente sabe que é a variável da função original. Então, a derivada do f de x é o limite do f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Ok? E a gente vai resolver esse limite. E aí, qual é a questão aqui que a gente vai ver agora? A questão é que esse limite, quando a gente começa a resolver, depende da minha função, tem muitos passos que eles se repetem, que eu poderia evitar. Assim, se eu já fiz uma vez, eu não preciso repetir. Então, por exemplo, aqui, x ao quadrado menos 8x mais 9. O resultado é esse aqui, 2a menos 8, certo? Se eu botar x no lugar do a, vai ficar 2x menos 8. Se eu pegar essa mesma função aqui e fizer uma pequena mudança nela, por exemplo, trocar o 9 por 10, trocar o 8 por um outro número, aqui está negativo, eu botar ele positivo, o resultado vai ficar ainda muito próximo daqui. O que eu, dependendo do que eu modifiquei aqui na minha função, a mudança aqui ela vai ser direta. E eu nem precisaria fazer todos esses passos aqui. Então, essa é a ideia. A ideia é eu pensar, eu chamo de regras de derivação. Dependendo do que é a minha função, a gente já sabe o que vai acontecer aqui no final. Então, a gente evita ter que fazer toda essa continha aqui, que muitas das vezes ela é apenas trabalhosa, né? Ela é trabalhosa, mas é simples, assim. A gente já até sabe, antes de começar, sim, se a gente fizer muitos exercícios, nem precisaria definir, olha, isso aqui é uma regra de derivação. Se eu passasse para vocês uns 10 exercícios com funções parecidas com essa, com o tempo, até terminar as 10, vocês já vão começar a perceber que existe um padrão. E é lá as últimas, a nona, a 10ª questão, talvez vocês nem resolvessem fazendo esse limite. Vocês já iam perceber que existe um padrão e já iam colocar lá o resultado no final. Então, essa é a ideia. Em vez de vocês aprenderem assim, fazendo muitos exercícios, para depois perceberem que existe um padrão, eu já apresentar para vocês esse padrão de solução, que é o que a gente chama de regras de derivação, ok? Essa é mais uma observação antes da gente passar, né? Aqui está lembrando da última aula, né? É que eu posso usar também, né, essa representação aqui, né, do desenho. Então, eu posso ter o f de x com aquela linha aqui, que significa a derivada, né? Então, aqui, a derivada da minha função. Eu posso ter a derivada da derivada, né? Então, a derivada da derivada, ou a derivada da derivada da derivada. Então, seria a derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem, assim vai. Vou colocando essas linhas aqui. E como é que eu faço isso? Eu pego a função e calculo a derivada. Eu quero calcular a derivada de segunda ordem, então eu pego o resultado da derivada e calculo de novo outra derivada dela. A de terceira ordem, pego aquela segunda derivada e calculo de novo uma derivada. Então eu posso calcular a derivada da derivada da derivada, e assim por diante. E uma outra forma de representar é essa aqui, dn dxn do f de x, né? Então a derivada e esse n aqui me diz qual é a ordem dessa derivada. Então, se for a derivada de primeira ordem, eu coloco só isso que está aqui dentro, ó, dfx dx. Então, a derivada é a minha função x. Essa notação aqui, ela é mais utilizada quando nós temos derivada de muitas ordens ou quando nós queremos, estamos trabalhando com uma função que tem mais de uma variável, né? Vocês vão estudar lá em cálculo 2. E aí,
eu uso aqui esse x aqui, esse dx, me dizer em que variável eu estou derivando. Aqui a gente está trabalhando apenas com variáveis funções de uma única variável, que em geral a gente está chamando essa variável de x, né? Então esse f' já é suficiente, porque eu só tenho uma variável mesmo. Mas eu também posso usar essa representação aqui, tá? As duas representações dizem a mesma coisa, é a derivada da minha função f, ok? E então, por exemplo, aqui a derivada da função s de t. E eu estou usando essa representação e eu boto a variável que eu estou derivando, no caso t. Ou eu posso usar essa representação aqui, o s' de t. Então, a derivada da minha função s. E aqui nesse exemplo está dizendo que a velocidade, a função velocidade é a derivada da função distância, né? Esse st que é a minha função distância. Eu posso usar essa representação ou essa outra representação. Okay? Então, passando aqui para as regras de derivação em si, né? Então, vimos que as derivações são interpretações como inclinações e taxas de variação. Okay? Usamos a definição de derivada para calcular derivadas de funções definidas por fórmulas. Então, tem uma função que está definida por uma fórmula. Eu vou calcular, então, a derivada a partir dessa fórmula da função. Ok? E aí, contudo, é custoso sempre utilizar a definição para calcular a derivada, porque eu preciso sempre calcular aquele limite. Isso é custoso. Por que é custoso? Porque envolve passos que eu poderia evitar. Eu já sei o que vai acontecer ali no final, essa é a ideia. Então, é custoso nesse sentido. E utilizaremos os conceitos adquiridos até aqui, né? Limite, continuidade, derivada e outros, né, de funções, para definir regras mais rápidas e práticas para calcular a derivada de uma função. Certo? Então, a primeira regra que a gente pode ter é para a função constante. Tá? Então, o que é a função constante? A função constante é aquela, f de x igual a c. O que é o c? É um número, é uma constante. Toda vez que eu tenho f de x igual a um número, o que significa? Significa uma reta horizontal, onde a altura é exatamente esse númerozinho c. Ele pode ser positivo, ele vai estar acima do eixo x, como está aqui, né? Ele pode ser negativo, ele vai estar abaixo, né? Então, a altura aqui é exatamente o valor, né? Czinho. E essa é uma função constante. Por que constante? Porque nunca muda o seu valor, ok? Então, ela desde x menos infinito até x mais infinito, é sempre o mesmo valor. Então, f de x igual a 5. Então, é sempre 5, não importa o valor de x. Se o x for menos 2, qual é o valor da função? 5. Se o x for menos 3, qual é o valor da função? 5. Se o x for menos 500, 5. Se o x for mais 500, 5. Tá? Então, não importa. Então, essa função é constante. E aí, perceba, essa função ela é constante, ok? Se ela é constante, significa que ela não muda de valor. Então, com que velocidade ela muda de valor? Zero, porque ela não muda de valor em nenhum valor de x, né? Para nenhum valor de x, essa função muda o seu valor c. Ela é constante. Se ela não muda o seu valor c, a velocidade de mudança é zero. A taxa de inclinação, né? A inclinação da tangente é zero, né? Então, a tangente aqui ela vai estar exatamente em cima dessa reta azul. Então, a inclinação dela é zero. E aí, pela definição, então, eu nem preciso calcular, certo? Qual é a derivada de uma constante? Zero. Só pelo entendimento da função, eu já sei que a inclinação da tangente é zero. Então, a derivada da função constante é zero. Eu posso calcular, né? Como é que eu vou calcular? Aqui, eu tinha um problema com o slide, né? Ele está aqui em cima, né? Era para estar bem aqui no meio, apareceu aqui em cima. Então, a derivada f de x, como é a derivada f de x? Aquele limite lá, limite fx mais h menos fx sobre h quando h tende a zero. Para qualquer função, a derivada é calcular esse limite, certo? F de x mais h, para mim é função constante. Então, função constante, não importa o valorzinho aqui dentro. É sempre c, é sempre o próprio valor da constante, certo? Então, f de x mais h é c. F de x também é c. Então, fica c menos c sobre h, certo? C menos C sobre H, isso para quando H tende a zero. Aqui em cima
é zero. E aí perceba, não, quando a gente trabalhou com limite, né? Quando nós estudamos limite, lembra, eu botava lá limite da minha função quando x tende a um certo valor, tende a zero, por exemplo. E aí, se eu fizesse, por exemplo, x sobre x, né? Aqui vai dar zero em cima, vai dar zero em cima, dá uma indeterminação, não posso aplicar aquela regra básica de limite. Né? Mas o que acontece aqui, a parte de cima está indo para zero e a parte de baixo também está indo para zero. E aí zero sobre zero está dando uma indeterminação porque eu não sei o que está acontecendo. Nesse nosso exemplo aqui, a parte de cima é zero. Eu não estou dizendo que está indo para zero. A parte de cima é zero. E a parte de baixo, H, está indo para zero. Se a parte de baixo está indo para zero, então não é zero. Eu não estou dividindo zero sobre zero. Então aqui embaixo nunca vai chegar em zero, certo? É um número que vai se aproximar muito do zero, mas não é zero. Então é zero dividido por um número muito pequeno que não é zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero, certo? Eu não posso fazer, como a gente estava fazendo aqui, um número que está indo para zero dividido para outro que está indo para zero, certo? Então esse aqui está tendendo para zero. Esse aqui está tendendo para zero. Não posso dizer que isso é zero. Tá? Isso aqui é diferente, não posso. Eu preciso analisar com que velocidade está indo para zero, com que velocidade está indo para zero. Eu estou indo na mesma velocidade, um está indo mais rápido que o outro. Então existe aquela análise que nós fizemos na construção do limite, eu tenho que fazer aqui. Nosso exemplo aqui é diferente. Esse aqui é zero em cima. Tá? Então, eu estou fazendo zero dividido pelo meu H lá, e esse H está tendendo a zero. Zero dividido por algo que está se aproximando de zero, mas não é zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Eu só não posso dividir zero por zero, que isso dá uma indeterminação, certo? Não é o caso aqui. Então o resultado é zero. Né? Então essa é formalmente como eu calculo essa derivada da função constante. Isso vale para qualquer função constante. Se meu f de x for igual a 5, f de x igual a 2, f de x igual a menos 2, f de x igual a menos 500, né? Não importa qual é a função. Se é a função constante, resultado zero. Ok? Então, f de x. Então, por exemplo, aqui. F de x igual a 5. Qual é a derivada do f de x? Derivada zero. F, outra função, f de z igual a menos 2. Qual é a derivada desse f de z? Zero. Então, toda vez que a minha função for só um número aqui, tá percebendo? Não tem x aqui, a minha variável é x, né? F de x. Lá só tem um número, né? Toda vez que tiver só um número, é uma constante. Toda vez que tiver só a constante, a derivada é zero. Ok? Então a derivada da função constante é zero. Eu posso também representar desse jeito aqui, né? Derivada em relação a x da função que é c, a função constante, resultado zero. Nossa outra regra, a regra da função potência. Então essa aqui é uma regra bem importante, porque evita várias continhas, certo? E é uma função que aparece bastante, né? Função potência, função x elevado a alguma coisa. X ao quadrado, x à terceira, x à décima, né? Então é algo que normalmente aparece nas nossas funções. Se eu tiver então uma função potência, f de x igual a x elevado a n, né? Onde esse n é um número inteiro. Como é a minha regra? Então, se a gente resolver pela definição, esse limite é f de x mais h, mais f de x sobre h, quando h tende a zero. Aí, f de x é x elevado a n. Vou pegar esse cara aqui e, no lugar de x, botar x mais h, né? Então, é x mais h elevado à enésima potência
menos f de x é o próprio x elevado a n, sobre h quando h tende a zero. O que vai acontecer? Esse x mais h elevado a n é sempre aquele binômio de Newton, né? Então, o primeiro elevado a n mais aquela combinação, o x elevado a n menos 1, o segundo termo elevado à primeira, né? E aí vai. Tem aquela regrinha lá no Newton. Quando é x ao quadrado, é que dá naquele resultado lá, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Então, aqui vem do binômio de Newton, né? De uma forma genérica, para n qualquer inteiro, vai dar isso aqui. Ok? Menos xn. O que vai acontecer? Sempre vai aparecer o x elevado a n aqui, e fora aqui vai ser menos xn, certo? Os dois vão se anular. Aqui dentro, sempre vai aparecer todos os termos dependendo do h, ok? Então, esse h que vai aparecer aqui dentro, eu vou dividir com esse h aqui fora, certo? Então, ó, aqui, esse xn vai sempre anular com esse xn aqui. Não importa qual é o n elevado aqui, qual é o valor de n. E aí vai ficar esse negócio aqui, gigante aqui dentro, dependendo do tamanho, né, do n, qual é o valor de n. Vai ficar esse termo aqui, dividido por h, que é o que está aqui embaixo. Todos os termos dependem de h, então eu posso dividir, né, com esse h. E aí eu vou ficar com isso aqui. O que vai acontecer? Esse primeiro termo aqui, esse h vai dividir com esse, e ele não vai depender com h. Todos os outros termos é h elevado a alguma coisa, 2 para cima. Então, todos os outros termos vão ficar dependendo de h. Então, esse termo vai depender de h, ou todos aqui. Se tiver 30 termos aqui, esses 30 termos todos vão depender de h, menos o primeiro. Quando eu aplicar o limite do h tendendo a zero, o que acontece? Todos esses estão multiplicando por h vão virar zero. E vai restar apenas esse primeiro termo aqui. nx, onde o x está elevado a n menos 1. Ok? Então, essa é a derivada do x elevado a n. Certo? Essa é a derivada do meu x elevado a n. Então, é x elevado a n. A derivada dele, n vezes x elevado a n menos 1. X à quarta. Qual a derivada de x à quarta? Pega esse 4, passa multiplicando e diminui o expoente. Então, pega o 4, passa multiplicando e diminui de 1 no expoente. Então, 4x à terceira. Certo? Essa é a derivada do x à quarta. Se a minha função for x elevado à quinta. Então, vou ajeitar aqui rapidinho. Se a minha função for x elevado à quinta, qual a derivada de x elevado à quinta? Pega o 5, passa para frente, x elevado e diminui de 1 o 5, 4. Ok? X elevado a 102. Qual a derivada da função x elevado a 102? 102 na frente, x elevado a 102 menos 1, 101. Imaginem a gente ter que fazer esse termo aqui, x mais h elevado a 101, e ter que fazer toda a expansão. A gente provavelmente ia passar muitas horas só fazendo essa expansão aqui, certo? E aí eu evito ter que fazer toda essa expansão, porque eu já sei o que vai acontecer no final. Então, a derivada do x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Derivada da minha função potência. Então, comprovando esse exemplo, né? X mais h à quarta menos x à quarta sobre h. Então, aplicando na definição mesmo. Aí, colocando esse x mais h à quarta, vira todo esse termo aqui, né? Então, todo esse termo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 termos, são de eu pegar esse x mais h e levar a quarta, né? Abrir aquilo ali. Aí, esse x à quarta com esse x à quarta vai anular, né? Todo mundo aqui depende de h, então vai dividir o h com esse cara aqui, certo? Esse primeiro termo não depende mais de h,
e todos os outros vão continuar tendo um h pelo menos, certo? Esse h ao quadrado com esse h fica só h, esse h terceira dividido com h ao quadrado, esse h quarto com h. Quando eu aplicar o limite, aí aqui a gente pode aplicar aquela regra básica de limite, né? Que é, substitui todo mundo pelo valor. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Ficou 4x à terceira mais 0, mais 0, mais 0. Não tem nenhuma indeterminação aqui. Então, resultado, 4x à terceira, né? Tá? Então, função potência, essa é a minha derivada. Isso a gente fez pensando no n positivo. E se o n é negativo, ou se é uma fração, por exemplo, meio? A gente pode demonstrar, certo, que a regra se aplica para qualquer número real. A gente não vai aplicar aqui a demonstração, porque vai ficar bem demorada e custoso. Mas tem demonstração no livro, vocês podem, se alguém quiser ver direitinho toda a demonstração passo a passo e tiver dúvidas, pode depois a gente estar tirando as dúvidas, tá? Mas no livro tem, podem estudar, para não ficar muito demorada. A ideia é que essa regra da potência, ela vale para qualquer potência, mesmo que a potência seja um número negativo ou um número fracionado, certo? Por exemplo, 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado é o que? É x elevado a menos 2, tá? Então, a derivada da função 1 sobre x ao quadrado. A derivada 1 sobre x ao quadrado é lembrar, olha, 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2. Qual é a regra? Pega o expoente, passa para frente multiplicando, e aí ele vem com um sinal, inclusive, certo? Então, está elevado a menos 2. Então, menos 2 na frente, vezes x, e aqui em cima a gente subtrai de 1, né? Então, menos 2 com menos 1, né? E resultado, então, menos 2x elevado a menos 3. Se eu quiser voltar para essa forma aqui, né? Então, esse x está elevado a menos 3, ele pode ir lá para baixo. Então, fica menos 2 sobre x à terceira. Então, essa é a derivada de 1 sobre x ao quadrado. Então, perceba que eu não tive que botar naquela regrinha do limite lá. Se eu colocar, o resultado vai ser exatamente esse que está aqui. Se eu tiver com a função raiz cúbica de x ao quadrado, aí o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar, olha, raiz é uma função potência, certo? Só que esse raiz significa que essa potência aqui, ela está no denominador do meu expoente, né? Então, raiz cúbica de x ao quadrado. Então, eu vou lembrar o que? Eu quero calcular a derivada disso aqui. Em vez de eu jogar na definição, se eu jogasse lá na definição, ia ficar o limite de h tendendo a zero, de raiz cúbica de x mais h ao quadrado, mais raiz cúbica de x ao quadrado sobre h. Ia ter que abrir aquele quadrado, depois ia ter que trabalhar com as potências. Então, ia sair, a gente ia resolver, mas ia dar um bom trabalho ali, né? Aqui, usando a regrinha, eu tenho que lembrar que isso aqui são potências, né? Então, raiz cúbica de x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a 2 dividido por 3. Né? Então, se divido por 3 aqui é exatamente a minha raiz cúbica. Né? E a gente aplica a regra. Qual é a regra da função potência? Pega o expoente, passa multiplicando, e lá no expoente diminui de 1. Então, 2 terços de x elevado a 2 terços menos 1. E aí faz a continha aqui. 2 terços menos 1 vai dar o quê? Dá menos 1 terço. Então, a derivada dessa função é 2 terços de x menos 1 à terceira. Então, percebam que aqui a minha conta ficou bem simples, né? Basicamente lembrar o que é uma função potência. Outra regrinha, se eu tenho uma função que está multiplicada para uma constante, e aí essa função aqui ela é bem importante, porque acontece bastante, né? 5 vezes x, ou 5 vezes x à terceira, ok? Então, a gente acabou de ver função potência, né? E a gente vê, por exemplo, a derivada de x à quarta. A derivada de x à quarta, pega esse 4, passa multiplicando, e fica x à terceira lá em cima, porque eu vou pegar o expoente e diminuir de 1. Mas se a minha função fosse 3x à quarta, 2x à quarta, 10x à quarta, né? É muito normal, é muito comum essa função potência aparecer
multiplicada por uma constante aqui na frente, por um númerozinho. E se tiver multiplicado por essa constante, o que acontece? O que acontece é que eu não preciso me preocupar com essa constante. Eu posso fazer a derivada da função e depois multiplicar por essa constante. Importar. O principal é que tem que ser uma constante, ela não pode ser x. X vezes x à quarta. Aí não pode, porque o x é a minha variável que eu estou trabalhando, né? Ou a seno de x vezes x à quarta. O seno de x é constante, não pode. É só uma constante, um número. Eu estou com um número multiplicando por uma função, que essa função eu sei como calcular a derivada dela. Então esse número, eu separo ele, calculo a derivada da minha função e depois multiplico pela constante. E aqui tem a demonstração. Então eu tenho um g de x, onde esse g de x aqui é o c vezes f de x. Quero calcular a derivada do meu g de x, né? Então aqui lembrem lá quando a gente trabalhou de funções, né? É uma função que está sendo calculada a partir de outra. A minha regrinha, então g, x mais h, menos g de x sobre h, o limite de h tende a zero. Aquela regra de sempre. Quem é g de x? É o f de x vezes c. Então c vezes f de x mais h menos cf de x sobre h. Esse c que está multiplicando aqui, eu posso botar em evidência. Pelas nossas regras de limite, eu posso fazer o limite da constante, depois o limite desse outro termo aqui, né? O limite da constante é a própria constante. E fica o limite desse cara aqui. O que é isso aqui? Esse limite que está aqui é a própria derivada da função f, né? Então eu pego o c e multiplico a derivada da função f. Okay? Então toda vez que eu tiver uma constante vezes uma função, eu derivo a função e depois eu multiplico pela constante. Por exemplo, 3x à quarta. Essa constante aqui, agora esquece ela. Esquece não, coloca ela para cá, multiplicando, né? E eu fico com o quê? A derivada de x à quarta. Então, 3 vezes a derivada de x à quarta. A derivada de x à quarta eu já sei o que é. Pego o 4, passo para frente e diminui de 1 o expoente. Aí fica 3 vezes 4x à terceira. E aí aqui eu faço a operação, 3 vezes 4, 12. Então 12x à terceira. Derivada de menos x. Então percebemos que isso vale para qualquer número. Então menos x é o que? É o menos 1 multiplicado aqui. Então menos 1 vezes x, né? Então é uma constante multiplicada aqui, menos 1. Então esse menos 1 eu passo para frente, fico só com a derivada de x, né? Então menos 1 passo para frente, com a derivada de x. A derivada de x, então x elevado a 1, né? Então percebam que a regra da potência vale para qualquer função potência. Inclusive para essa x elevado a 1. X elevado a 1 é a função potência. Pega esse 1, passo para frente e diminui de 1 lá em cima. 1 menos 1 lá em cima vai ficar x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Então vai dar menos 1 vezes 1. Então derivada menos 1. Ok? Outra regra que é muito importante para a gente, a regra da soma. Por que essa regra é muito importante? Porque muitas das vezes acontece, né, da função aparecer como a soma de vários termos. Né? Então, eu tenho uma função que é f de x mais g de x. Né? Então, por exemplo, 3x à quarta mais 5x, certo? Eu tenho a soma de duas funções. O que acontece? Então, esse f de x aqui, eu quero a derivada dele. A derivada dele é aplicar esse limite, né? Que é lá de sempre. f de x mais h mais f de x. H. Quem é esse f de x? É f de x mais h. Então, substitui. F de x mais h mais g de x mais h menos esse aqui. Fica f de x mais g de x, tudo sobre h. O que eu posso fazer? Eu posso organizar aqui, né? Separar f para um lado e g para o outro. Isso aqui é o que? O limite dessa primeira parcela é a derivada desse fzinho aqui. O limite dessa segunda parcela aqui é a derivada desse gzinho de x aqui. Então, se eu tenho uma função que é a soma de duas outras, o resultado é o que? A derivada da primeira parte somada com a derivada da segunda parte. Isso vale se for a subtração aqui. Derivada da primeira parte menos a derivada da segunda parte, ok?
Usando aquela outra notação, a derivada em relação a x do f de x mais g de x é a derivada do f de x mais a derivada do g de x. Vale se for a subtração também, já que essa subtração eu posso entender como sendo a soma com uma constante aqui na frente de menos 1. Exemplo. Então perceba que a gente complicou, né? X oitava mais 12x a quinta, menos 4x, menos 4x a quarta, mais 10x a terceira, menos 6x mais 5. Limite. Aliás, a derivada dessa função. Aí perceba, se eu fosse calcular pela definição, ia ficar um x mais h oitava, teria um x mais h quinta, um x mais h quarta, um x mais h terceira, um x mais h aqui. Eu ia ter que expandir todos esses termos. Então assim, eu ia conseguir resolver, mas ia dar muito trabalho. Usando as regras que nós já aprendemos até aqui, o que eu posso fazer? Aonde tem soma eu vou separar. Então vai ser a derivada desse termo e eu esqueço do resto. Depois eu calculo a derivada desse aqui, esqueço do resto. Depois a derivada desse, depois a derivada... Então eu calculo a derivada parte por parte dessa. E aí, olhando uma por uma dessas partes, a gente já sabe como calcular, certo? Derivada de x oitava. É uma função potência. Esse 8 passa para frente multiplicando e aqui diminui de 1. Vai dar 8x a 7. Esse 12x a quinta. Essa é uma constante, deixa ela lá. Pego só o x a quinta. Esse 5 passa para frente multiplicando. E o 5 aqui em cima diminui de 1. Vai ficar a quarta. Então vai ficar 12 vezes 5x a quarta. Né? Que é a mesma coisa. Esse menos 4. Deixa o menos 4 lá. Pega esse 4, passa para frente multiplicando. E aqui vai ficar no lugar do 4, 3. Né? E assim vai, certo? Então, para a nossa regra da soma, eu vou fazer individual. Uma por uma das parcelas, das derivadas. O que é constante, eu coloco para frente. Né? X oitava, 8x a sétima. Mais 12. Vezes o que? Derivada de x a quinta. X a quinta, 5x a quarta. Né? Menos 4 vezes. Aí a derivada de x a quarta. Passo 4 para frente, diminui de 1 lá. Então, 4x a terceira. Mais 10 vezes 3x a terceira. Passo 3 para frente, diminui de 1. Então, 3x ao quadrado. Menos 6, derivada do x. Derivada do x dá 1, né? X a primeira, a gente fez agora, né? X a primeira. Passo 1 para frente, diminui de 1. Vai ficar 1 vezes x a 0. X a 0 é 1. 1 vezes 1, 1, né? E derivada da constante, 0. Então, 8x a sétima mais 60x a quarta, que é esse 12 vezes 5 aqui, né? Menos 4 vezes 4, 16, x a terceira, mais 10 vezes 3, 30x ao quadrado, menos 6. Né? Essa é a derivada dessa função toda. Então, perceba que a gente fez aqui bem rápido, sem precisar fazer todo aquele limite lá, ok? Aquele exemplo que nós fizemos na aula passada, que nós falamos dele aqui também agora há pouco. Cadê? Rapidinho. Então esse exemplo aqui, né? X a terceira menos x. Eu quero a derivada dessa função. Como é a derivada dessa função aqui? Limite do f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a 0. Essa primeira parte aqui, x a terceira, no lugar do x bota x mais h, e tem mais menos x aqui, também x mais h. Menos o f de x, esse mesmo termo, né? Aí tem que abrir esse terceiro aqui, né? Então dá tudo isso aqui. Aí depois eu tenho que ver os termos que se anulam, e assim vai, né? Então, eu cheguei aqui no resultado 3x ao quadrado menos 1. Então, eu tive que fazer tudo isso aqui. Com as regras que a gente já sabe agora de derivada. Aqui, eu posso calcular a derivada só desse primeiro e depois subtrair da derivada desse segundo, certo? Esse primeiro é uma função potência. Então, a derivada dele é 3 vezes x ao quadrado.
Aí eu pego esse 3 vezes x ao quadrado e coloco lá. 3 vezes x ao quadrado. Menos a derivada do x. A derivada do x também é uma função potência, né? X elevado à primeira. Pego 1, coloco para frente e vai ficar x elevado a 0, que vai dar 1. Então, perceba que com a regrinha de derivada que define agora, a gente consegue fazer essa derivada até de cabeça, né? Sem precisar fazer nenhuma linha aqui de conta, né? Então, tudo aqui a gente faz, já está incluso no que a gente faz aqui usando a regra da potência, a regra da soma, ok? Mesmo vale para diferença, é a mesma ideia, a mesma regra, certo? Então, essa função x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4. Derivada de x à quarta. Então, vou pegar só os termos separados. Observação, né? A adição e subtração, eu posso aplicar essa regra. Se for multiplicação ou quociente ou divisão, aí eu não posso. Existem regras específicas, ok? Então, soma e subtração. Aí eu separo parte por parte e calculo separado. Então, x à quarta menos essa constante fica fora, né? Menos 6, derivada do x ao quadrado, mais derivada do 4. X à quarta, 4 para frente, e diminui de 1 lá em cima. Então, 4x à terceira. Menos 6, derivada do x ao quadrado. Vai dar 2 vezes x, e aqui em cima vai dar 1. Então, dá 2x. Esse 2 multiplicado com 6, 12x. Derivada do 4, está só o número, né? Não tem x em nenhum lugar. Então, é uma função constante. Derivada constante, 0. Então, é 4x à terceira menos 12x. Se eu quiser modificar, organizar de outra forma, posso modificar. O resultado da derivada acabou aqui, certo? Essa é a derivada. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, botar o 4x em evidência, né? 4x tem um 4x e tem mais um x quadrado aqui, né? Então, x quadrado, e se eu tirar 4x daqui, fica apenas 3, né? Então, mesma coisinha aqui, certo? E aí agora vem a questão da regra do produto. Eu tenho agora duas funções em que eu tenho o produto dessas duas funções, certo? Eu tenho, por exemplo, a função x e a função x quadrado. Essas duas funções, né, se eu calcular a derivada, né, do x, qual é a derivada do x? É 1. Se eu pegar o x quadrado e calcular a derivada do x quadrado, qual é a derivada do x quadrado? 2x. Tá? Então, nós falamos agora essas duas. Né? Então, são duas funções. Eu posso pensar a função potência. Certo? X a primeira aqui. Derivada de x a primeira. Né? Então, colocando aqui, acho que eu falei várias vezes, mas não fiz aqui. Né? Então, para ficar claro, a função x é a mesma coisa que x a primeira, certo? Eu quero derivar essa função, ok? Quero derivar. Então, qual é a regra de derivação? Pega esse expoente, passa para frente, multiplicando, né? E lá em cima no expoente, diminui de 1. Então, tinha 1, vou diminuir de 1, ok? Resultado, 1 vezes x elevado a quanto? X elevado a 0. Né? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, resultado, 1 vezes 1. 1 vezes 1 igual a 1, ok? Então, percebam que é exatamente a regra da potência que eu apliquei, né? Então, se eu tenho o x, a derivada dele é 1. X ao quadrado, a derivada dele é 2x a primeira. Se eu multiplicar esses dois, x vezes x ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar 3x ao quadrado. Se a gente aplicar a derivada aqui, 3x ao quadrado, derivada de 3x ao quadrado é o quê? Mantém o 3, pega esse 2, passa para frente, multiplicando, né? E aqui diminui de 1. Então, vai dar 2 vezes 3 vezes x a primeira, que vai dar 6x, certo? Então, se eu multiplicar primeiras funções e depois calcular a derivada, resultado 6x. Se eu pegar o resultado das derivadas separadas
e multiplicar, 1 vezes 2x, 2x, né? Então não deu a mesma coisa, certo? Então eu multiplicar e derivar depois é diferente de eu derivar primeiro e depois multiplicar, certo? Na soma e na subtração, o resultado é o mesmo. Tanto faz eu somar e depois derivar, ou derivar de cada uma delas e depois somar, o resultado é o mesmo. Então é isso que a gente está aplicando aqui, na parte da soma e da diferença, certo? Eu posso primeiro derivar separado cada uma delas e depois somar, ou subtrair, se for o caso. No produto, isso não vale. E aí, para definir a regra do produto, tem a descoberta de Leibniz, né? O que acontece? Para a gente entender aqui intuitivamente, né? Sem demonstração, mas assim, eu tenho um U e eu tenho um V. Então, eu tenho duas funções. Se eu fizer uma pequena variação no U, eu vou aumentar essa parte em azul aqui. Se eu fizer uma variação só no V, eu vou aumentar essa outra parte em azul mais clarinha aqui. Se eu variar as duas ao mesmo tempo, além dessas partes que eu tenho aqui, né, eu vou ter mais esse pedacinho aqui, ó, mais esse cinza. Então, quando eu estou trabalhando com um produto e eu estou fazendo variação nas duas funções, pensar assim, ó, U é uma função, V é uma função. Eu estou multiplicando as duas e estou variando nas duas funções. Então, essa minha variação, além de ter essa partezinha aqui e essa outra, essas duas em azuis, azul mais claro e azul mais escuro, aparece também essa variação em cinza aqui. Então, essa variação em cinza aqui é o que não aparece quando eu multiplico o resultado das derivadas, né? Então, aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui, né? Então, se eu pegar x a terceira, né, e derivar x a terceira, resultado é o que? 3 para frente, certo? X ao quadrado, certo? Lá o que foi que a gente fez? A gente pegou o x, derivou. A gente fez não, quem estava mostrando para demonstrar que não é a mesma coisa. X derivou, depois pegou o x ao quadrado e derivou também, fez o produto das duas coisas, né? Então, a derivada do x vai dar 1, a derivada do x ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 2x, certo? Resultado 2x. Esse não é a mesma coisa que esse. Então, eu não posso pegar esse x ao quadrado, dividir em duas partes e depois multiplicar, certo? Não dá meu resultado. O que acontece que eu percebo olhando para cá, esse 2x tá faltando coisa, né? Tá faltando aqui para chegar em 3x ao quadrado, tá faltando o quê? Tá faltando eu multiplicar por uma constante para chegar lá no 3 e tá faltando também eu multiplicar por mais x para chegar lá no x quadrado. Então, isso que está faltando, né, é esse pedacinho em cinza bem aqui, né? Então, quando eu derivo separado e depois multiplico, eu estou pegando só essa parte em azulzinha clara e essa parte em azul escuro. E aí depois multiplico os dois, falta esse pedaço aqui, né? Então, é isso que está acontecendo, né? Aí tem toda a demonstração aqui, certo? Mas para a gente simplificar, para a gente não ficar, assim, essa demonstração eu vou deixar para vocês como estudo. Peguem o livro, estudem, tentem acompanhar aqui. É um bom exercício de limite, né? Se não entenderem, aí me avise, a gente tira a dúvida na nossa aula presencial, né? Na presencial não, desculpa, nossa aula ao vivo, né? Infelizmente ainda não estamos presencial, nossa aula ao vivo. A gente tira a dúvida para entender isso aqui. Mas qual é a regra? Qual é o principal? Qual é a ideia? É que toda vez que eu tenho duas funções, tenho a função U e a função V aqui, eu quero derivar o produto dessas funções, que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira e multiplicar pela derivada da segunda e somar com a segunda vezes a derivada da primeira.
Então essa é a minha regra do produto. Eu tenho um f de x e um g de x. Eu quero derivar esse produto aqui. O que eu faço? O f de x vezes a derivada do g de x mais o g de x vezes a derivada do f de x. Perceba que apesar de ter ficado maior que a continha, né, é algo simples, porque o que? Esse primeiro termo aqui é a própria função que eu já tenho, eu vou apenas repetir a função. Eu vou derivar apenas o g de x. E depois soma aí repete o g de x e deriva só o f de x. Então não é muito mais trabalhoso do que a regra da soma. Só vou ter mais termos na minha operação, ok? Então, por exemplo, raiz de t mais a mais b vezes t. Essa é a minha função. Eu quero derivar essa função aqui. Se eu fosse colocar essa função lá na regra do limite, ia ficar algo bem complicado para resolver. Mas aqui o que eu posso identificar? Eu posso identificar, olha, a raiz de t é uma função que está multiplicada por outra, que é o que? O a mais b vezes t, certo? Então eu tenho aqui um f de t, certo? Minha variável é o t e minha função f. O que é? É raiz de t vezes a mais b vezes t, né? É isso aqui que eu tenho, certo? O que eu percebo aqui no examino? Isso aqui é uma função, essa aqui é outra função. Então eu posso fazer separado as derivadas. Então eu vou derivar aqui só o raiz de t. Derivada de raiz de t. Raiz de t, lembrando, né, é uma função potência, né? É o que? É t elevado a meio, certo? Como a gente fez agora há pouco. T elevado a meio. Qual é a regra da potência? Passa o expoente para frente, meio vezes t, né, variável elevado a meio menos 1, né? Então é a regra da potência que eu estou aplicando aqui. E aí lá em cima meio menos 1, fazendo a continha, então vai ficar meio elevado a t elevado a menos meio. Elevado não. Meio vezes t elevado a menos meio. Então, pronto, essa é a derivada da função raiz. Ou, colocando para ficar um formato mais parecido com o que tinha antes, é 1 sobre 2 raiz de t, né? Então essa é a derivada da minha função raiz, né? Agora ali o a mais bt, a mais bt, derivada desse aqui. O a é uma constante, derivada do a, né? Então eu vou até colocar aqui, eu tenho uma soma, né? Se é uma soma, então a derivada do primeiro termo mais a derivada do segundo termo, né? B elevado a t. O primeiro termo a é uma constante, derivada da constante é zero, certo? Derivada do segundo termo, o b é uma constante, deixa ele aí. O t, derivada do t, é a mesma coisa que derivada do x, né? É o t elevado a primeira, bota 1 para frente, vai ficar elevado a zero, vai dar 1. Então aqui vai dar b. Então a derivada do a mais bt é igual a b. Então achei as duas separadas. E agora o que eu vou fazer? Como é o produto, se fosse um mais aqui, era só somar as duas coisas. Só que não é. Ou se fosse um menos, né? Era só subtrair. Não é. É o que? É um produto aqui, né? Estou multiplicando as duas. Então tenho que aplicar aquela regrinha. Vou pegar a primeira, certo? Vou pegar a primeira. Deixa eu tentar colocar aqui. Deixa eu fazer assim. Vou tentar botar bem aqui. Para ver se vai dar espaço, né? Então vou pegar a primeira, que é o primeiro, raiz de t. E vou multiplicar pelo quê? Pelo
derivada da segunda. Qual é a derivada da segunda? Esse que apareceu bem aqui, né? B. Raiz de t vezes b. Né? Mais o que? Repete a segunda. Quem é a segunda? A mais bt, né? A mais b vezes t, multiplicado pelo quê? Multiplicado pela derivada da primeira. Derivada da primeira, 1 sobre 2 raiz de t. Aí só colocar aqui 1 sobre 2 raiz de t. 1, deixa eu ver se você colocar sobre, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Vezes aqui 1 sobre 2 raiz de t. Pronto, essa é a derivada dessa função toda. Okay? Então vamos lá. Então, raiz de t mais a mais bt. Qual é o importante aqui? De início, eu percebi que tem um produto aqui. Raiz de t multiplicado por a mais bt. Então vou aplicar a regra do produto nessas partes. Regra do produto. Repete a primeira vezes a derivada da segunda. Mais repete a segunda vezes a derivada da primeira. E agora, calcula essas derivadas aqui, separadas, né? Então, essa primeira derivada, a mais bt, fica só o b, como a gente fez, né? Essa derivada, raiz de t, 1 sobre 2, t elevado a menos meio, ou 1 sobre 2 raiz de t, a mesma coisa. Pronto, acabou minha derivada. No máximo aqui eu vou tentar organizar para deixar mais compacta. Assim, posso mexer aqui para deixar mais organizado, mais compacta, do jeito que vai me ajudar dependendo do meu problema, mas a derivação acabou aqui, nessa linha, certo? Aqui a gente está só reorganizando, né? Então, b vezes raiz de t, a mais bt vezes aqui, então a mais b sobre 2 raiz de t, e aí para deixar todo mundo sobre raiz de t, né? Fica desse jeito, certo? Então, essa é a minha regra do produto. Outra função, a função x vezes g de x. Aí eu sei que essa função, quando o x é 4, o g é 2, eu sei que a derivada do x no 4, o resultado é 3. Eu quero encontrar a derivada de quando f, a derivada no ponto 4. O que eu faço? A gente vai aplicar a regrinha lá. Então, derivada do f de x, a minha função é raiz de x, g de x, né? Espera só um momento. Faltou uma raiz bem aqui, tá? Raiz de x, g de x. Repete a raiz de x derivada do g de x. V de x vezes a derivada da raiz de x, certo? Então, vai ser raiz de x vezes a derivada do g de x. G de x eu não conheço, né? Então, deixa aqui, derivada de g de x. Mais g de x. Derivada da raiz, meio x elevado a menos meio, certo? Cheguei aqui. Eu não conheço a derivada de g de x, não conheço o g de x, né? Não conheço a derivada de g de x porque eu não conheço o g de x. Mas eu sei que no x igual a 4, o valor da função e o valor da sua derivada. Então, basta eu substituir o valor da função e o valor da sua derivada, porque eu quero calcular a derivada exatamente no x igual a 4, né? Por eu estar calculando exatamente no x igual a 4, eu quero essa derivada. E aí, então, fazendo todas as substituições, 6 vezes 5, que vai dar 30 aqui. E por último, né, por hoje, aqui para a gente concluir nossa regra de derivação, próxima aula nós vamos ver outras regras, tá? Concluindo nossa regra de derivações hoje, a regra do quociente. Então, da mesma forma como o produto, eu não posso fazer separado as derivadas e depois calcular o produto, no quociente a gente também não pode fazer a mesma coisa, né, na divisão de duas funções, certo? Então, eu tenho a demonstração aqui, para não ficar muito cansativo, né? A demonstração fica como exercício para vocês, certo? E aí, dúvida, me avisa. Mas a ideia aqui é que se eu tenho uma função U dividida por uma função V e eu quero variar essa função,
quando eu faço essa variação, eu fico com o que? Eu fico com outro termo aqui, né? Então, eu tenho minha função original e eu vou variar a de cima em relação a U, a de baixo em relação a V. Então, é o que eu variei menos o original que eu estava. Né? Então, esses termos que aparecem aqui embaixo, eles exigem que para eu tratar, no final eu divido a minha função toda por um V quadrado aqui. Né? Então, regra do quociente é parecida com a regra do produto, tá? É parecida de certa forma aqui, só que eu vou dividir por um V quadrado e eu também tenho que tomar cuidado com o sinal aqui. Na minha regra do produto, percebam, a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada do primeiro. Como é mais aqui, tanto faz se eu não lembrar quem eu derivo o primeiro ou o segundo, o resultado sempre vai dar o mesmo. Se eu fizer a segunda vezes a derivada do primeiro, mais a primeira derivada do segundo, não importa a ordem que eu vou fazer aqui. O importante é eu pegar um original com a derivada da outra. Né? A segunda original com a derivada da outra, certo? No quociente, eu tenho que tomar cuidado com a ordem das coisas. Então, no quociente, eu vou derivar a primeira. Então, primeiro eu derivo a primeira função. Primeira, entre aspas, né? Porque eu estou com o quociente aqui. Então, não tem primeira nem segunda. Eu tenho o meu numerador e eu tenho o meu denominador. Mas se eu pensar que eu olho primeiro o numerador e olho depois o denominador, então eu vou chamar essa aqui de primeira. Aqui está em cima eu vou chamar de primeira, aqui está embaixo de segunda. Só para ajudar, né? Assim, só para ajudar a lembrar, tá? Então, a primeira, que é a de cima, que é o meu numerador, é quem eu vou derivar primeiro. Eu vou multiplicar pela segunda, que é o meu denominador, certo? Menos, eu já derivei a primeira, então, aqui eu já derivei aqui, na segunda parcela a gente inverte, né? Quem eu derivei eu não derivo, eu repito, no original, eu vou derivar quem não derivei ainda, que é a segunda. Ou o meu denominador, né? Então, repete, deriva primeiro, não, aqui, né, é um produto, então tanto faz a ordem aqui, né? Deriva a primeira vezes a segunda, menos, repete a primeira e agora na segunda parcela deriva a segunda, tá? Então, eu gosto de botar assim só para ajudar a lembrar a ordem das coisas, né? E divide tudo pelo denominador, pela segunda ao quadrado, né? Dá uma forma mais conceitualmente mais correta, né? Então, é o meu denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador, tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Ficaram muitos termos aqui, mas percebam que em termos de derivada a complexidade é a mesma do que a gente já fez até agora. Por quê? Porque basta derivar as funções separadas, né? E depois juntar aqui nessa regra. Então, eu não vou ter muito trabalho em termos de derivada, né? Então, por exemplo, x ao quadrado mais x menos 2 dividido por x à terceira mais 6, né? Então, isso aqui. Se eu fosse colocar isso aqui lá naquele limite, né, do fxh mais fx sobre h, isso aqui ia ser bem, ia ter bastante conta para fazer ali. Aqui como é que a gente vai fazer? Então, vou derivar primeiro o meu numerador e multiplicar pelo denominador, certo? Então, repetir aqui o denominador, x à terceira mais 6, e vou derivar quem? O meu numerador primeiro, x ao quadrado mais x menos 2. Menos, agora eu vou repetir o numerador e derivar o denominador, x à terceira mais 6. Tudo isso dividido por quem está aqui embaixo, né, pelo meu denominador ao quadrado. Ok? Repete essa primeira parte. Derivada de x ao quadrado mais x menos 2. Então, a gente já viu, né? Funções potências que tem soma e subtração. Facinho, né? X ao quadrado, passo 2 para frente, fica 1 aqui em cima, 2x. Mais derivada do x, 1.
derivada da constante, zero. Então nem aparece aqui. Menos, repete esse termo. Derivada do x à terceira, 3x ao quadrado. Derivada da constante, zero. Pronto, acabou. Não tenho mais nada para derivar. O meu problema de derivadas acabou. Daqui em diante eu vou só organizar para, dependendo do problema que eu estiver trabalhando, deixar mais claro a minha função, né? Então faz essa multiplicaçãozinha aqui, faz essa outra multiplicação, depois verifica os termos que dá para somar, subtrair. Então é isso que está sendo feito aqui. Então a derivada, ela acabou aqui nessa segunda linha. Daqui para diante é só organizar a minha função, ok? Então essa é a minha regra do quociente, ok? Então essas regras, elas são as regras mais básicas para a gente, porque elas aparecem muito, né? É muito comum em uma determinada função eu ter constantes, eu ter constante multiplicando, eu ter soma entre funções, subtração entre funções, a multiplicação, o quociente. Então isso é muito comum. Então essas são as regras mais básicas. Próxima aula vamos falar de algumas outras regras. E existem outras regras por quê? Porque tem funções que nós não tratamos aqui, né? Como por exemplo a função potência, funções trigonométricas, qual a derivada do cosseno, qual a derivada do seno, certo? Então nós vamos ver algumas outras regras de derivação que também vão ajudar, também vão ser, como dizer assim, vão ajudar a gente a fazer as contas mais rápido, né? E aí uma observação, inclusive, assim, já na próxima aula vocês vão ver que vão começar a aparecer muitas regras. Eu preciso lembrar de cabeça sempre todas essas regras. Não precisa lembrar de cabeça. É muito comum também a gente trabalhar com tabelas de derivação, né? Eu ter no livro, no próprio livro, vocês olharem um pouco mais para frente, ele vai botar ali uma tabela resumindo as regras de derivação. Então, quando a gente está trabalhando com derivadas e com integrais, inclusive, que a gente vai ver lá na frente, a gente costuma utilizar tabelas para a gente lembrar, né? Mas, assim, são muitas regras, não é cobrado que a gente decore todas as regras. Não é esse o interesse. Nosso interesse é que a gente entenda o que está acontecendo e principalmente saiba interpretar. Não adianta nada eu saber fazer todas essas continhas e no final não saber interpretar. Cheguei nessa derivada. Se o y significava uma distância, o que significa essa derivada do y? Não sei. Então, assim, não adianta, né, saber derivar se eu não sei interpretar. Então, a minha preocupação com vocês é a gente entender o que está acontecendo, entender o que é derivada, entender que isso tudo que a gente está calculando aqui, no fundo, é um limite, é aquele limite lá, que isso aqui eu estou calculando, na verdade, é a inclinação da tangente dessa função aqui para qualquer valor de x, tá? Então, quando eu colocar um valor de x aqui, o que vai me dar de resposta é a inclinação da tangente naquele valor de x. No x igual a 3, qual é o valor da função? Aí eu coloco 3 no lugar do x aqui e faço a minha continha, vai dar um número. E qual é a inclinação da tangente naquele ponto ali? Eu boto 3 no lugar do x aqui e faço a continha. Naquele ponto ali, no x igual a 3, a minha função está crescendo ou não? Aí eu vou ter que olhar para o sinal do resultado que apareceu. Se é positivo, está crescendo. Se é negativo, a função está caindo. Com que velocidade isso ocorre? Aí eu vou olhar ali com o valor, né? Se o número for muito grande, então a inclinação é muito grande, eu estou caindo muito rápido, se ele for negativo, ou estou crescendo muito rápido, se ele for positivo. Então essas interpretações a gente vai dar mais em todas as aulas, vamos tentar focar um pouquinho para entender, tá? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, me mandem e-mail, ou me avisem no grupo, ou na nossa aula simples mais tarde, me avisem, ok? Até mais, pessoal. Bons estudos.